Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao curso Passo a Passo para Excelência, uma promoção da Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Grande Florianópolis, a AMP Metropolitana, em parceria com Performance de Excelência e o Sebrae Santa Catarina. Eu sou Alice Castro e hoje a gente vai falar de processos. O que são processos, Alice? Processos são todas as atividades e rotinas que você tem dentro da sua empresa. Tudo que tem uma ordem lógica para acontecer, nós chamamos de processos. Então, para a gente poder organizar os nossos processos, a gente chama de passo a passo da excelência, né? Para a gente conseguir seguir esse passo a passo e chegar aos resultados de excelência, a gente precisa entender o que são, do que são compostos os processos dentro da sua empresa. Então, o primeiro passo para a gente poder trabalhar os processos é o que a gente chama de mapa de processos. É quando a gente faz uma lista de tudo o que acontece na sua empresa. Então, você vai acessar aqui o link que está aqui embaixo. Neste link tem uma planilha que tem várias abinhas. Cada abinha tem um elemento do que a gente está falando aqui neste curso, ok? A primeira abinha que você vai ver ali é uma abinha chamada Inventário de Processos. O que é esse inventário? É a tua primeira atividade. É onde você vai listar os processos que acontecem na sua empresa. Como que você vai fazer isso? Se você tem equipe, você pede para que as pessoas digam o que elas fazem. Então você pede para cada um fazer uma listinha, olha, bota aqui teu nome e diz o que tu faz. E a pessoa vai dizer, olha, eu trabalho no financeiro, eu faço contas a pagar, então eu recebo os boletos, eu programo os pagamentos, eu lanço no banco, aí eu peço para dono da empresa, enfim, para alguém aprovar o pagamento. Eu também faço contas a receber, ou seja, eu olho o que precisa emitir nota, emito a nota, mando o boleto, se tem alguma cobrança para fazer eu faço a cobrança, eu cuido também da tesouraria, eu fecho o caixa, enfim, a pessoa vai te contar a rotina dela, ela vai escrever essa lista ali. Aí você faz isso também. O que você cuida da empresa? Quais são as suas rotinas? E aí você lista. Aí a pessoa, o vendedor vai dizer, o meu trabalho aqui é abrir a loja, passar um paninho, aí eu entendo o que o cliente quer, eu faço a venda, aí a pessoa do caixa que fecha. Aí vai pro caixa, o que você faz? Aqui, eu tenho o processo, eu tenho que abrir o caixa, né, lá no sistema, boto minha senha, tudo. Depois, quando a pessoa vem pagar, eu passo o produto, informo o valor, e depois no final, na hora do troca de caixa, vem o meu supervisor, ou o gerente, ou eu mesmo fecho o caixa, assino. Então a pessoa vai listar o que ela faz. Nesse primeiro momento, você não precisa distinguir muito os detalhes, e sim entender quais são os processos que existem na empresa, esse inventário, essa listona de processos. Depois dessa mesma planilha, você vai ver que tem outras coluninhas ali, que são os responsáveis, ou seja, quem que cuida de cada processo, e se esses processos têm padrão e se os padrões estão documentados. O que é isso? Muitas vezes as pessoas têm um padrão, ou seja, tem um jeito de fazer aquilo. Então, por exemplo, a pessoa do caixa tem um padrão, porque ela segue um sistema e o sistema, se não fizer do jeitinho que está no sistema, não fecha o caixa, fica ali aberto, vai gerar quebra de caixa, vai dar problema. Então, existe um padrão. E a pessoa coloca, olha, o fechamento de caixa tem um padrão, porque eu tenho que seguir o que o sistema pede, vou seguindo o passo a passo da tela. Beleza. Aí vem a outra pergunta, mas esse padrão está documentado? Tem algum lugar escrito como tem que fazer? Ou você tem que entrar e seguir o que o sistema fala e ir descobrindo qual tecla apertar? Muitas vezes, mesmo tendo um padrão no sistema, a resposta a essa segunda pergunta é negativa. Aprendi fazendo. Quando eu entrei aqui, alguém me disse como é que era e eu fui fuçando. E aí a gente começa a perceber que muitos problemas que a gente tem na empresa não é por falta de competência das pessoas, não é por má vontade, preguiça, ou dê o nome que quiser.
É por falta de processos estruturados. Treinamento com base nesses processos estruturados. Quantas pessoas hoje nas empresas trabalham na base do chute? Eu acho que deve ser desse jeito, então eu vou fazer, porque ninguém me ensinou, não pesquisei, não tem isso documentado em lugar nenhum, então eu acho que é assim. Então é por isso que a gente trabalha com processo, para garantir o padrão, para garantir que as nossas entregas para o cliente, para a gestão do nosso negócio, seja de acordo com o padrão de qualidade que a gente espera, para garantir que, independente de quem estiver fazendo, o mínimo de padrão seja respeitado, que a gente tenha a mesma entrega de qualidade, para garantir que a nossa promessa seja cumprida na nossa entrega. Então, quando a gente fala em padrões de qualidade, gestão da qualidade, né? Qualquer coisa que envolva a palavra qualidade, a qualidade, em essência, é você cumprir as expectativas. E a expectativa, ela é criada pelo colaborador, ela é criada por você como empresário, ela é criada pelo cliente. E são os padrões de processo que vão garantir que a gente cumpra a expectativa. Que vão garantir com que todas as vezes que eu executar aquele processo, ele vai sair igual conforme o esperado. Então é por isso que a gente padroniza processo. É por isso que é muito importante que você busque padrões e estruture a sua empresa de uma forma que você possa garantir para as pessoas, para o cliente, para o teu colaborador, para você mesmo, que os padrões serão cumpridos. Então, uma vez que a gente faz esse levantamento, ou seja, que você vai listar esse inventário, vai pedir para todo mundo falar o que faz, você ter essa lista e ver o que já tem padrão, o que não tem, você vai priorizar os processos, ou seja, ver quais são os processos daquela lista ali, né? Por onde que você vai começar? Qual processo ali tá dando problema? Qual processo ali a falta de padrão tá atrapalhando demais? Qual processo ali tem mais de uma pessoa fazendo e você precisa alinhar os dois para que façam igual? Ou porque são de turnos diferentes, ou porque um tem um resultado, o outro tem outro, você precisa alinhar. Prioriza, escolhe um processo e segue o ciclo da gestão de processos. Então, esse ciclo da gestão de processos, ele é contínuo, ele não termina. Porque quando você terminou o ciclo com o processo, você puxa o próximo da fila. E quando você terminar todos da fila, já precisa rever o anterior. Então, no início, é como aprender a dirigir, né? É como fazer uma coisa pela primeira vez. Você tem que memorizar mais, dar um pouco mais de trabalho, você precisa envolver as pessoas para que elas saiam do movimento de só reclamar e dizer que tá uma bagunça e começarem a transformar, até que isso vire um hábito de uma forma que a pessoa não consegue mais viver sem. Então, quando você está aprendendo a dirigir, né, você precisa pensar o que você está fazendo. Agora eu tenho que olhar para o retrovisor, agora eu tenho que olhar para frente, agora eu preciso, né, colocar o pé na embreagem, agora eu passo o câmbio, agora eu tiro o pé da embreagem suavemente e coloco no acelerador. Então, a gente vai pensando, raciocinando. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir que eu ficava falando isso, eu tiro o pé da embreagem, para que minha mente e o meu corpo conversassem para eu conseguir fazer aquilo. Depois de um tempo, a hora que você senta no carro, teu pé já sabe o toque, tua mão, enfim, você já memorizou os movimentos e você já entende a lógica daquele funcionamento. Você continua fazendo a mesma atividade, só que de uma forma que flui. Você não precisa ficar pensando e repensando. Então, a gestão da qualidade, a gestão de processos, esse passo a passo para a excelência é a mesma coisa. Os primeiros processos que você mapeia, as primeiras discussões, você precisa provocar, você precisa tirar as pessoas da zona de conforto, você precisa chegar e falar assim, olha, a gente tem que melhorar esse processo, vamos sentar e conversar para alinhar um padrão para que pare de ter atravessadores e tal. Depois, as pessoas vão naturalmente chamar uma outra para alinhar processo, documenta, vídeo, checklist e tal. Isso vai fluindo. Quando você vê a sua empresa está baseada em processos, as pessoas estão se ajudando a estruturar processos. Isso é real, é muito bom. Então, vamos lá. Priorizou o processo, próximo passo, mapear. Como mapear processos? A gente tem
um método de mapeamento que o primeiro passo é você entender o todo da organização, né? Esses processos, eles vêm de onde e vão para onde. Então, a gente entende quais são os processos, quais são os fornecedores, né? O que você precisa para a tua empresa operar, quais são os produtos, os resultados, os serviços que você presta e para quem, né? Quem são os clientes que você atende. E aí, para que você possa entregar esses produtos a partir dessas entradas, você precisa de processos. E esses processos têm dois tipos dessa lista que você fez. Os processos principais, que são aqueles que têm contato direto com o atendimento às necessidades dos clientes, são os processos que geram, né, esse impacto direto. E os processos de apoio, que são aqueles que estão mais no bastidor, né, dentro da gestão da empresa. Então, por exemplo, um processo de restaurante, né, de alimentação, os processos vinculados ao prato, ao atendimento, ao cliente, são processos principais. E os processos internos, né, de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de estrutura, né, compra de cadeira, de copo, de utensílio, são processos de apoio, são processos de suporte para o principal de atendimento ao cliente. Essa é a lógica. Então, esse mapa de macroprocessos está nessa planilha também, que você vai baixar aqui. E dessa lista que você fez com as pessoas, você deve classificar entre o que é principal e o que é de apoio, porque isso vai te ajudar a priorizar o processo e vai ajudar também as pessoas a entenderem qual a lógica do todo, porque às vezes eu vejo o meu processo, eu vejo a minha rotina meio isolada, sabe? Eu acho que o que eu faço não interfere em ninguém, não impacta em ninguém. Quando a gente vê nesse geral, a gente enxerga o quanto que o nosso papel influencia no papel dos outros, ou quanto que o nosso processo está vinculado ao cliente. Então, essa que a gente fala de visão sistêmica, né? Quando você olha a organização com essa lógica de sistema, o que é o sistema? É um conjunto de entrada, transformação e saída. E essa transformação acontece pelos processos que estão ali se ajudando. Então é muito importante que a gente estimule, né, que os colaboradores conversem sobre isso e enxerguem o quanto que um setor depende do outro, o quanto que o seu trabalho impacta na qualidade do outro. A gente vê muitos conflitos acontecendo dentro das empresas, justamente porque os colaboradores não reconhecem o valor do trabalho do colega. É triste isso, né? E não só triste, mas é muito errado. Porque se existe aquela função, se existe aquele processo, é porque ele está contribuindo para a organização. Se não está contribuindo, é porque não está sendo feito com qualidade ou porque é um processo que precisa ser repensado. Então, assim, a pessoa está fazendo um trabalho errado. Então, o problema não é a existência do processo ou da pessoa, e sim a qualidade do trabalho dela, que envolve supervisão, que envolve treinamento, que envolve esse acompanhamento das pessoas também, né? Então, se existe uma desvalorização de um processo ou de outro, tem que estudar. O que está acontecendo? Por que você acha que o processo de fazer a comida é mais importante que o de pagar contas na empresa? Porque um é principal, outro de apoio. Sim, mas se eu não pagar a conta, eu não consigo nem comprar o ingrediente para tu fazer a comida. E vice-versa. Se eu não tiver alguém fazendo a comida e a comida sendo feita, não vai ter entrada de dinheiro para pagar a conta. Então, quando a gente olha o todo, e é muito bacana que você convide a sua equipe para fazer isso. Olha esse todo e fala, gente, todos são importantes. E é importante que todos estejam alinhados, sabendo o quanto que o resultado de um influencia no outro. Então, quando eu vejo, por exemplo, né, setores que brigam, porque você do comercial vendeu uma coisa que a gente da produção não consegue entregar. Gente, vamos entender isso aqui? O que o comercial tem para vender? Qual é o portfólio? Qual é o briefing? Como é que o projeto se constrói? Será que tem jeito da produção participar disso para evitar esse tipo de conflito?
Ou a produção pode desenhar junto com o comercial esse portfólio. Então a gente começa a ver muitas vezes que os conflitos entre os setores, que o que se fala muito, que as pessoas colocam. Eu pergunto muito isso, né? Qual é o problema da sua empresa? E as pessoas dizem o quê? Comunicação. E aí quando a gente vai ver, o problema não é comunicação. O problema são processos. Porque o processo não prevê comunicação. Então eu estou seguindo o meu processo. Meu processo é o quê? Escuto o cliente, projeto uma coisa para o cliente e passo para a produção. Cadê a falha do processo? Não tem. Estou seguindo o meu processo, está tudo bem. Ah, mas está faltando comunicação. Então eu tenho que adicionar uma atividade no processo que envolva comunicação. Percebe? Não dá para esperar que as pessoas voluntariamente saiam se comunicando. Por quê? O que eu treinei a pessoa? Eu treinei ela a fazer o processo. Eu disse para ela que esse é o padrão dela, ela vai cumprir. É algo que muitas vezes a gente negligencia, né? A equipe cumpre o que você ensinou. Simples assim. E se não está cumprindo o que você ensinou, é falta de acompanhamento e supervisão. Vamos pegar mais junto dessa equipe. Então, às vezes, a gente diz as pessoas não fazem, os outros não sei o quê. Mas e o processo? Ele foi pensado dessa forma? Quem decidiu que as coisas iam ser assim? Conversou com os outros? Sabe o que acontece muitas vezes? A empresa vai crescendo, né? Começa sozinho, tava lá só eu fazendo sozinho. Aí, precisei de ajuda quando eu tenho uma pessoa. Precisei de ajuda quando eu tenho outra. E a gente vai adquirindo, adicionando e cada um vai entrando e descobrindo o que tem que fazer. Meio que ali, né? Porque quando você tá no ponto de contratar alguém é porque você já não tem tempo de fazer. Então você vai ter tempo pra treinar? Ah, não tenho tempo. Você faz o quê? Bota a pessoa lá e fala, vai fazendo, tá? Faz do jeito. Onde é que você trabalhava? Como é que era? Era assim, tá bom, pode seguir desse jeito. E a gente vai adicionando processos como se fosse um puxadinho, né? Então assim, você tem o terreno e você tem a sua casinha. Aí você precisa de mais um quarto. Você não faz um desenho da casa com o quarto. Ah, não, eu vou precisar de... Na verdade, eu vou precisar de uma casa, acho que com os 4 quartos. Então, eu já vou fazer um projeto de uma casa. Não, tu faz o quê? Eu só preciso de um quarto agora. Então, vem cá. Sabe fazer quarto? Sei. Tá aqui, ó. Tijolo, argamassa, cimento. Faz o quarto aqui. E a pessoa chega com aquela cara desesperada. Olha pra você. Tá bom, eu vou fazer o quarto. Porque daí você fala, você não é pedreiro? Eu te contratei, você disse que sabia fazer quarto, então faz. Só que a pessoa não sabe o tamanho do quarto, a pessoa não sabe pra que lado que você quer a janela. Aí ela começa a te perguntar e tu fica irritado, porque a pessoa tá te fazendo um monte de perguntas e você fala, mas eu te contratei pra tu trabalhar, não pra ficar me atrapalhando. E aí, gente, é assim que nascem os processos das empresas. Gente desesperada por resultado, que é o empresário. Gente desesperada pra mostrar resultado, que é o funcionário que entrou. E assim vai. Então, não é uma casa projetada, desenhada, arquitetada. É um monte puxadinho. E daqui a pouco você precisa de mais um quarto. E a pessoa, em vez de fazer um quarto do lado, a pessoa faz em cima do outro. Não, mas não é mais fácil a gente juntar aqui, a gente se ajuda e não sei o quê. E começa a nascer umas coisas que quando você vai desenhar, quando você vai ouvir as pessoas, você fica, meu Deus do céu. De onde que surgiu isso aqui? Quem é que disse pra vocês que era fazer desse jeito? Aí eles olham com aquela cara assim, ninguém disse que era pra fazer, mas também ninguém disse que não era pra fazer. E também ninguém disse como é que era pra fazer. Simplesmente a gente larga o funcionário, como a gente diz, né, joga no fogo, te contratei, tu disse que tem experiência, vem cá e faz. Mas a pessoa tem experiência em outras empresas, de outra cultura, com outros sócios, donos, proprietários. Então, gente, processo é estruturação. Ai, Alice, eu queria saber disso quando eu abri minha empresa, quando eu comecei a crescer, mas agora já é tarde. Dá pra refazer agora. Você tem essa casa cheia de puxadinho, o que você vai fazer? Reforma. Ah, eu sei que são... até um arrepio falar em reforma, né? Mas é isso, como eu falei, é o negócio do dirigir. Causa um desconforto no início, mas a gente precisa fazer
para depois entrar no fluxo. Então, esse levantamento com as pessoas, bota o povo para conversar, para discutir os padrões. Você não precisa fazer se você tem uma equipe, põe a equipe e comece a levantar as informações do processo. Quem faz o quê, por que faz aquilo, onde é que faz, se usa sistema, se não usa sistema, se tem algum padrão, algum checklist, algum formulário, modelo de documento, quando que esse processo deve ser feito, como que isso é feito, bem passo a passo. Eu costumo sugerir que as pessoas façam como se estivesse explicando para um ET. Alguém que não entende nada daquilo. Então, olha, a pessoa caiu, essa extraterrestre chegou aqui, por sorte ele fala português, você tem que explicar ele esse negócio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela já faz aquilo no dia a dia. Então, assim, ela foi pro fogo, ela apanhou, mas agora ela sabe fazer. E aí, quando você pede pra ela explicar, ela não fala o óbvio. Porque pra ela é óbvio. Então, você vai falar com uma pessoa, por exemplo, do financeiro, e ela diz, eu faço a conciliação bancária. Porque para ela é óbvio como é que faz uma conciliação bancária. Para ela é óbvio que ela tem que entrar no banco, tirar o extrato. É óbvio que ela tem que entrar no sistema ou na planilha, olhar o que estava previsto e dando o ok se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Entende? Ela faz até com uma cara assim de, nossa, conciliação bancária, bah. Mas, volta, tá, chegou um ET agora aqui, ele não entende nada, explica para ele a conciliação. E aí a pessoa vai ter que explicar. Por que isso é importante? Né? Por que a gente deve fazer isso? Por que fazer a pessoa parar para escrever o que ela faz? Primeiro, te permite discutir se ela está na melhor, se aquele processo está na sua melhor condição. Daqui a pouco a pessoa está fazendo, eu dei o exemplo da conciliação, daqui a pouco a pessoa está fazendo no olho, ela está imprimindo, indo linha a linha com uma régua, digitando, enquanto o sistema podia importar e exportar. E se você fica só no, eu faço conciliação, ponto, e não entende o como, tá ali uma oportunidade de você tirar 2, 3 horas de trabalho da pessoa, automatizando o processo dela. Porque o seu sistema já oferece isso, você não tá usando. Então a gente otimiza quando a gente conhece o processo das pessoas. A própria pessoa, ao enxergar o processo, ela já começa a ficar incomodada. Poxa vida, eu não sabia. É bastante coisa, né? Será que eu não consigo simplificar? Segundo motivo de por que a gente faz a pessoa pensar sobre isso. Padrão. Se eu pego 2 pessoas que fazem a mesma coisa e cada uma preenche isso aqui diferente, esses questionamentos estão também na planilha para você preencher, tá? Pedir para tua equipe também. Quando eu coloco essas 2 pessoas lado a lado e aí elas veem, meu Deus, a gente não trabalha na mesma empresa. Eu faço de um jeito, você faz de outro. Por que você faz assim? Porque eu descobri no sistema que tem uma tecla, se tu aperta o F7, ele... não acredito! Nossa, eu dou uma volta para chegar nisso. E aí as pessoas começam a se ajudar. As pessoas ensinam uma outra as soluções que foram encontrando no trabalho. Ou pelo sistema, ou as soluções. Por exemplo, um caso de venda. Um vendedor tinha uma venda por telefone, né? B2B, venda para negócios, né? Um vendedor tinha uma performance muito maior que o outro. Ou seja, ele vendia muito mais do que o colega. E aquela história, né? Foram contratados desse jeito. Oi, sabe vender? Sei. Então tá bom. Tá aqui o produto, estuda o produto, tá aqui a lista de cliente, vende. E era assim o treinamento deles. Né? Treinamento. E aí, vamos mapear o processo. Eis que os vendedores colocaram como vendem. E a gente viu que o vendedor de maior sucesso, ou seja, que sempre batia a meta, que estava em todos os tops, etc., ele tinha um roteiro de venda. Ele tinha uma organização de quantas ligações fazer por dia. Ele tinha um método, né, de resgate. Então, assim, ele ligava, o cliente não atendia, ele não abandonava
Ele anotava que aquele cliente não tinha atendido, ele ia registrando isso. Liguei tal horário, não atendeu. Liguei tal horário, disse que não podia falar agora, remarquei para 17 horas. Ele tinha tudo isso documentado, né? Para quem que ele ligou, qual foi o resultado, ele tinha um script do que ele ia falar, ele tinha um histórico de compra dos clientes, ele tinha esse registro. Mas como é que ele tinha acesso a uma coisa especial do sistema? Não, ele era por carteira, né? Só ele vendia para aquele cliente. Então ele buscava, o que eu vendi mês passado para esse cliente? Vendi isso, 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 então tá bom. E ele já ligava para o cliente meio que dando aquela lista já. Oi, fulano, tudo bem? E aí, vamos pedir mais X isso, mais X aquilo, né? E o cliente só concordava. Então o que ele já tinha no mês anterior, ele quase que garantia para o mês seguinte e ainda fazia ofertas de novos produtos. Melhor vendedor. O outro vendedor tinha uma lista de clientes, conhecia do produto e a planilha dele só tinha: liguei, não atendeu, fechou. Liguei, não atendeu, fechou. Esse era o controle dele. Nenhum script escrito, nenhum histórico de compra, nenhum reagendamento. Os dois eram pessoas muito capacitadas no discurso de venda, na forma de abordagem, conheciam do produto. Só que um tinha um processo estruturado de venda, de controle de relacionamento com o cliente, enquanto o outro era um excelente vendedor, sem processo estruturado. Quando a gente faz esse mapeamento e você encontra um padrão que sustenta o resultado de um e a falta de padrão ou a falta de processo do outro, te permite criar um padrão da empresa. E aí você chama todos os vendedores e dizem: olha, gente, a gente tem um padrão de venda a partir de agora. Essa é a nossa planilha padrão. Todos os dias você tem uma meta de ligar para pelo menos X clientes da sua carteira e aqui do lado você vai colocar se o cliente atendeu, né? Se não atendeu, você vai fazer um novo agendamento e aqui nessa planilha você vai acessar o histórico de venda e aí você cria um padrão novo a partir do seu melhor funcionário. Você cria um novo jeito de trabalhar a partir da discussão e da contribuição das pessoas. E aí você vai perguntar para esse vendedor e fala: mas cara, de onde você tirou essa planilha? E ele fala: eu fui criando, eu trabalhava assim em outra empresa, fui num curso uma vez e aí deram essa dica, não, meu cunhado é vendedor e ele falou pra mim que faz assim e eu achei melhor também. Então você vai ver que muitas vezes as pessoas estão melhorando os processos por conta própria. Isso é muito legal, porque muitos empresários e empresárias têm uma visão muito pessimista da equipe. Alice, porque as pessoas, se eu não ensino, não fazem nada, porque é todo mundo acomodado. E aí joga a equipe pra uma lama, assim. E quando você vai mapear o processo, você vê que as pessoas estão fazendo o que dá, elas estão dando um pulo, assim, né? Alguns realmente são mais acomodados. Mas, gente, a gente precisa provocar as pessoas. Por que estão acomodados? Porque está confortável onde elas estão. A gente precisa gerar esse desconforto. Vamos mapear processo, vamos discutir processo, vamos trabalhar metas, né? Vamos desenvolver isso aí. Então, levantando o processo, a gente consegue identificar essas informações. E aí vem o nosso segundo momento, nesse levantamento de processo, que é o que eu chamo dos ICs. Quando tiver um processo mapeado, quando a pessoa desenhar ali, né, colocar todas essas etapas do que ela faz, como ela faz e tudo mais, estimular essas perguntas. E se fosse diferente? Isso que você está fazendo, e se o sistema fizesse? Será que dá para automatizar? Será que dá para, como eu estava dando exemplo da conciliação, será que dá para fazer de um jeito mais rápido? Será que dá para simplificar? E se a gente conseguisse que viesse pronto? E se outro setor mandar isso que ele já digitou lá para você não ter que digitar de novo? E se a gente eliminasse essa atividade e fizesse direto outra?
Se você fosse o cliente, você ia gostar de receber isso aqui? Vamos se colocar no lugar do outro departamento. Como é que é para eles, né, lidar com esse tipo de processo? E aí você começa a provocar a pessoa para que ela olhe para o processo e pense, dá para melhorar. E uma coisa é certa neste mundo, sempre dá para melhorar. Sempre. Pode ser que você fale, não, Alice, não tem jeito, já tentei de todos os jeitos, não sei o que, né, tal. Então, o que a gente vai melhorar aqui? Não estava escrito e agora está escrito. Vamos melhorar o treinamento. Talvez a gente precise mudar de sistema. Talvez a gente precise colocar um sistema. Será mesmo? Que não tem nada que a gente possa fazer para melhorar? Será que dá para ser mais rápido? Melhorar o tempo? Não, o processo tá ótimo, mas tá demorando muito. Vamos agilizar? Né? E uma pergunta que eu adoro, que poucas pessoas se fazem. E se der errado? Tá, você fez isso, fez aquilo. E se na hora que você for dar uma coisa lá, deu pane? Qual que é o seu procedimento de correção, de revisão? Quais são os caminhos que você tem? E aí trabalhar as contingências. E se o cliente não mandar? E se o cliente não pagar? E se faltar produto? E se o fornecedor não tiver na hora que você quer comprar? E se você entrar no banco e não tem dinheiro para pagar? E aí você faz essas perguntas provocativas para que as pessoas também reflitam sobre as opções que ela tem. Porque às vezes são situações que ela nunca se deparou, mas uma hora pode ser que aconteça. E aí, ela tá preparada para lidar com aquilo? Ou ela vai ter que recorrer a você, líder? Então a gente já se antecipa, entendeu? Você vira pra pessoa e fala, olha... A pessoa diz, não sei. Você pediu pro fornecedor, o fornecedor não tem. Acabou o estoque do cara, não tem. E aí? E aí a pessoa, né, do compras pode falar assim, eu não sei, isso nunca aconteceu. Aí é o teu momento de liderança, de falar, então, vou te dizer, se isso acontecer, vamos anotar aqui, processo padrão. Se o fornecedor não tiver, você, né, vai buscar outro fornecedor. Mas aí eu não tenho outro fornecedor, a gente só tem esse. Então, achamos onde nós podemos melhorar. A gente tem que homologar outro fornecedor, tem que ter um plano B. Mas só ele faz, é exclusivo, não sei o que, não. Bom, então o caminho é via cliente. Vamos negociar mais prazo com o cliente, vamos ver se outra pessoa comprou isso, não está usando agora, se a gente pode comprar, né, de outro cliente do nosso fornecedor. Enfim, aí você vai pensando junto com o teu funcionário. Quais são os caminhos? Alice, mas é hipotético. É hipotético hoje. A hora que esse negócio acontecer, você não precisa decidir nada. Teu funcionário já tem o caminho. É como você fez todo o plano, a pessoa só vai seguir o plano. Por que a gente faz plano, gente? Para não ter que decidir as coisas em cima da hora com a cabeça quente. Para que a gente padroniza processo? Para que todos saibam passo a passo, com antecedência. Para não precisar ficar te perguntando o tempo todo. Então tem gente que faz, eu tenho um roteiro, eu treino meus funcionários, que é um roteiro que a gente chama de caminho feliz. Tudo dá certo. É o roteiro do conto de fadas. Vai chegar isso, vai acontecer aqui, isso. E é lindo, maravilhoso. Aí no primeiro problema o funcionário cola as placas, trava. E vem, isso aqui não tá acontecendo. Aí você fica, meu Deus do céu. Aí que acontece com muitas pessoas? O funcionário não entende, porque não prestou atenção e não sei o quê. Mas claro, você ensinou um mundo perfeito que não existe. O processo não é um mundo perfeito que não existe. O processo é um relato do que acontece. Claro que a gente faz um desenho buscando que tudo dê certo, mas você tem que considerar que pode ser que alguma coisa dê errado. Então, nesse mapeamento, é crucial que você provoque isso nas pessoas, que elas registrem. Porque tem problema na tua empresa acontecendo que tu nem sabe o que está acontecendo, que os funcionários estão lidando. Mas isso tem que estar documentado no processo. Por quê? Porque numa troca de equipe ou numa ampliação em que esse funcionário vai precisar de ajuda de mais gente,
Como é que ele vai transmitir aquela experiência de 20 anos resolvendo problemas se nenhum dos problemas está documentado? Se nenhuma das questões estão ali no processo. Então é muito importante que a gente trabalhe os ECs também. Uma vez que a gente levantou o processo, a gente vai conseguir desenhar ele. Então o desenho do processo, que a gente chama de modelagem, ele fica mais ou menos como que vocês estão vendo aqui na tela, né? Eles têm alguns elementos, que eu já vou explicar quais são, e a ideia é que a gente consiga entender o caminho do processo. Então, esses ICs, né, essas condições, elas são representadas por essa figurinha amarela, que são os gateways, né? Em que dali o processo vai para um lugar ou para o outro. E é muito importante que, depois de fazer o mapeamento do processo, né, perguntando todo o passo a passo, que a gente construa esses desenhos para que as pessoas consigam visualizar. Então, essa modelagem, alguns chamam de mapinha, né, de processos, ele é como se fosse realmente um mapa do tesouro, né? Você conecta todas as setinhas e chega no tesouro, que é o resultado final do processo. Então, para que você possa fazer esse desenho, depois de levantar essas informações com a sua equipe, né, eu sugiro, inclusive, que você estimule que as pessoas façam os próprios desenhos, até para conhecerem, né, o método e tudo mais. Mas então, vamos lá. Primeiro, você deve colocar os eventos, que a gente chama, são coisas que acontecem, né, os eventos de início, que o evento de início é o que desperta o processo, ou seja, qual é o elemento, qual é a entrada, o item que faz com que aquele processo aconteça. E aí você coloca isso numa bolinha verde. Depois você vai utilizando as caixinhas azuis, que são as tarefas, que é o passo a passo. Então cada passo que você colocou lá no como o processo acontece, você vai trazendo uma caixinha azul. Então passo 1 acontece isso, passo 2 acontece aquilo, e assim por diante. Esses passos, eles vão seguindo um fluxo, então a gente usa a seta do fluxo de sequência, que é uma seta toda preenchida e que ela vai conectando essa sequência. Então, como eu falei, né, é o caminho do tesouro, então você vai mostrando, né, os passos nesse caminho. Eventualmente pode acontecer de ter uma decisão ou uma bifurcação nesse caminho, aí a gente utiliza os gateways, que eu acabei de falar, que são esses ICs, né? E se tiver essa situação, vai para um lado ou vai para o outro. Alguns deles não são problemas, né, que você precisa considerar. Alguns deles são decisões que já estão previstas. Por exemplo, você vai fazer um processo de compra e você tem 3 orçamentos. Em algum momento você vai escolher um orçamento. É uma decisão se segue ou não com a compra, se está autorizado ou não pelo financeiro, enfim, pela pessoa que vai pagar. Então, existe uma decisão, né? Aí você coloca ali. Compra autorizada? Se a compra for autorizada, você escreve sim na setinha e segue a sequência para um lado. Se ela não for autorizada, você volta ou segue para o outro lado. Enfim, você coloca quais são os caminhos decorrentes daquela decisão, daquela escolha. E aí, com isso, você vai ter um fluxo, né? Esse fluxo, ele precisa estar dentro de uma piscina, né? Que a gente chama de pool, que é um espaço onde isso acontece. E este espaço, ele tem que ter uma determinação de raias. Então, esta piscina, né, que a gente chama de pool, ela é o processo. Então, você vai colocar lá o processo e as raias são os nadadores. Então, em cada raia, você vai colocar o responsável por atividades. Então, quando você levantou lá quem faz o que no processo, pode ter um processo que tenha mais de um responsável, que ele vai caminhando, né? E o caminho, ele é sempre da esquerda para a direita e ele vai para cima e para baixo, assim, né? Você vai caminhando, passa para um, volta e vai seguindo esse fluxo. Então, é muito importante que você determine quem são os atores do processo, que você coloque as responsabilidades. E aí é um ponto que a gestão por processos ilumina dentro das organizações. Por quê? Muitas vezes, problemas de comunicação, conflitos entre setores, conflitos dentro do próprio setor, se dão por falta de responsabilização de tarefas.
É o que a gente brinca do cachorro com 2 donos. É o cachorro, né? É a atividade. Eu acho que é sua, você acha que é minha. Você não faz porque é minha e eu não faço porque é sua. Ou, eu acho que é minha, vou lá e faço. Você acha que é sua, vai lá e faz. E aí os dois fizeram, gerou problema. Ou retrabalho, ou seja, você fica bravo, depois você descobre, pô, por que eu tô fazendo se ela também tá fazendo? Ou, lá na frente, e eu já vi acontecer isso algumas vezes, de boleto ser pago em duplicidade, de cliente ter 2 respostas diferentes, porque na super vontade de resolver o problema, a pessoa foi lá e fez, achando que era um problema, que era uma solução que ela tinha que dar. E na verdade, não se sabia ao certo quem tinha que dar a solução, e aí 2 pessoas fizeram. Então, quando você responsabiliza, você deixa claro: isso é seu, não é do outro. Isso é do outro, não é seu. Então, um princípio muito importante dentro do desenho de processos, dentro da determinação de padrões, é um responsável para cada atividade. Não pode ter mais de um. Ai, Alice, mas são várias pessoas que fazem, etc. Então, dentro do processo, você tem que determinar aquele momento que quem começa termina. Então, mais de uma pessoa sabe o processo e quem começar tem que terminar. Porque daí a pessoa sabe que ela está seguindo aquela sequência dela naquele momento, em função, né, da responsabilidade dela ali. Então, o que é perigoso é você não colocar nenhuma lane ali, não coloca nenhuma raia e fala, não, gente, esse é o processo. E aí é um processo que tem zigue-zague, que tem vai e vem. E aí, gente, é um bolo, porque daí você já não sabe mais de quem que é, se foi para decisão, se voltou da decisão, enfim. Então, responsabilizar as pessoas é fundamental. Então, para você poder fazer esse desenho, sempre comece da esquerda para a direita. É como a gente escreve no papel, tá? Começa da esquerda para a direita, o início na esquerda e vai caminhando. Colocando a entrada no símbolo de início, você vai adicionando as atividades, né, dentro da linha de cada responsável, seguindo a certinha. Então, é o mapa do tesouro. Se houver decisões, você coloca esse losango amarelo e coloca as opções, né, de para onde que vai caminhando. É muito importante você usar o fluxo de sequência para isso, e que são essas setinhas, né? E se for necessário, você pode fazer comentário, você pode adicionar objetos, né? Colocando ali, isso aqui gera um documento, isso aqui tem um padrão, tem um checklist. Você pode ir enriquecendo esse desenho. Não é necessário, não é fundamental, mas você pode, se você quiser, ilustrar. Quando tiver uma pausa no processo, ou seja, ele fica aguardando alguma coisa acontecer, você pode usar esse símbolo do objeto de fluxo ali, que é um evento intermediário, que é essa bolinha amarela com dupla borda ali. Esse evento intermediário, ele representa que o processo está em pausa, veio acontecendo uma sequência e ele parou ali esperando alguma coisa acontecer. É como se fosse o carregar da internet, né? Que fica aquela bolinha carregando, é mais ou menos isso. Então, você pode utilizar esse símbolo, mostrando que está esperando alguma coisa acontecer, e segue o fluxo, né, as caixinhas quando acontecer. E você encerra o processo com um evento de fim, que é esse símbolo, nessa bolinha redonda, que é essa bolinha vermelha, que simboliza o fim do processo. Ou seja, chegou ali, ele não tem mais nenhuma atividade depois. Acabou, encerrou, né? Então, esse desenho você pode fazer no papel à mão, com essa explicação que eu dei agora, com esses elementos você já consegue fazer um desenho na mão. Você pode fazer utilizando o sistema Office, Word, Excel, PowerPoint, eles têm esses elementos lá para você fazer. Ou você pode utilizar algum software de desenho de processo. Existem alguns softwares, existem vários softwares gratuitos, e nesse link aqui do material eu deixei um passo a passo de como utilizar um dos softwares gratuitos, que é base web, ou seja, que você não precisa instalar nada, nem fazer login. Você abre,
pode conectar com uma conta do Google Drive ou do Dropbox e você já usa o software e ele salva no Drive. É uma opção, né? Mas existem outras, tá? Mas o ideal é que você faça. Ai, Alice, mas eu tenho equipe, eu não tenho tempo para fazer isso, não sei o quê. Manda esse link desse curso para alguém da sua equipe para que essa pessoa estimule os outros. Mas assista também, né? Porque os seus processos como empresário, como empresária, muitas vezes são os gargalos dos outros. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. As pessoas desenham o processo, assim, funciona tudo muito redondo. Quando chega no líder, na líder, não segue padrão, não dá exemplo para as pessoas, não segue os formulários, enfim, embola tudo. Então, a empresa, as equipes seguem o líder. Então, se você quer que a sua equipe tenha padrão de qualidade, você quer que a sua empresa entregue processos baseados em qualidade, em excelência, desenhe os seus também. Mapeie os seus processos. Entenda as suas rotinas e, ao desenhar processo, delegue. Poxa, eu tô fazendo isso aqui, eu vi. É uma coisa simples, não precisa ser eu. Eu tô aqui com uma lista imensa, aliás, se você não assistiu ainda, assista aqui nessa série de cursos aqui na AMP. Tempo de valor, né? Alta performance, como fazer o seu tempo render, vai te ajudar. Mas o que a gente faz? A gente lista os processos, começa, e aí você fala, meu, isso aqui não precisa ser eu. Isso aqui fulano pode fazer ali, ó. Tem mais a ver com ele do que comigo. E a gente vai delegando. E a gente percebe, muitas vezes, que entre a equipe tem essa distribuição errada de tarefas. E o nosso papel é o quê? Incentivar, né? Redistribuir. E uma coisa que eu vejo muito importante, a gente não pode deixar de falar, é com relação aos hábitos, né? Tem uma frase que eu uso muito, que é: somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito isolado, mas um hábito. É uma frase atribuída a Aristóteles. E o que isso significa? Não adianta eu desenhar um processo e fazer uma vez conforme o padrão, ou eu ter uma atividade que é excelente um dia. Eu preciso desenvolver rotinas que se repitam. Então, muitas pessoas têm orgulho de dizer que não tem rotina. Ai, eu me orgulho, Alice. Ai, porque caiu na rotina, ficou ruim. Eu não tenho rotina, meu dia cada um é diferente. E não sei o que, não sei o que. E eu fico pensando, que consistência tem o resultado de alguém que não segue um método? Porque rotina é método. Rotina, processo, é padrão. Então, quando eu me orgulho que eu não tenho uma rotina, eu estou verbalizando que cada vez que eu faço uma coisa, eu faço diferente. Então, se der certo, eu não sei repetir. E se der errado, eu não sei o que eu fiz de errado. Porque eu não tinha um padrão para seguir, eu fui vivendo conforme a vida, né? A gente brinca que é o estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você tá vivendo a vida, te levando, e tem orgulho disso. E aí, de repente, você dá sorte, o negócio funciona. Você fala, que legal! Aí você vai repetir, não funciona. Porque você não lembra o que você fez. Não sei se já aconteceu com você, de travar o celular ou o computador, e aí você fica apertando tudo até o negócio funcionar, e você fala, nossa, consegui! Só que se travar de novo, você não sabe o que você fez. Então, quando a gente determina processos, a gente para de viver nessa sorte ou no azar, nesse desespero de, ai meu Deus, deu certo, e agora? Né? Ou, ai, deu errado, e agora? A gente tem um processo, então você criou um método e você vai ter consistência nisso. E é isso que diferencia a empresa que cresce da empresa que patina. Tem a ver com liderança, com ousadia, com tomada de decisão? Sim. Mas a empresa que cresce,
e estrutura processos, ela não volta. Aquilo vai solidificando. É como se fosse você está subindo, né? Uma montanha, empurrando uma roda, uma pedra redonda. Então você está empurrando ali aquela pedra. Você parou para descansar, tirou a mão da pedra, o que a pedra faz? Rola tudo de volta. Qual que é o seu papel? Você como liderança, você como empresário, é não deixar esse negócio voltar. Eu já melhorei, eu já aprendi, são anos fazendo isso aqui. O que eu faço para essa pedra não rolar de volta? Eu faço um calço, né? Tá aqui subindo, eu rolei a pedra, eu faço um degrau aqui, né? Bota ali uma mão francesa, um negócio para segurar e essa fica ali. Aí eu respiro e continuo subindo, faço degraus para que essa bola não volte de novo. E os degraus são o que, gente? São os padrões de processo, são as rotinas estruturadas. Então, Alice, mas até hoje funcionou assim, eu consigo funcionar assim. Até hoje. E se você não estiver ali para segurar essa roda? E se a pessoa que é teu braço direito, né, não estiver mais aqui para segurar essa roda? Os processos seguram. Os treinamentos dos novos colaboradores são para isso. Você tem uma estrutura que tudo que você construiu tá seguro. Tem um calço ali. E você vai continuar subindo e vai fazer outro degrau. E assim por diante. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia determina o nosso sucesso. O que a gente faz na rotina da nossa empresa, o que o teu funcionário faz na rotina dele, vai dar consistência ao sucesso da sua empresa. Isso é gestão por processo, isso é gestão da qualidade e é isso que eu desejo para todos vocês. Obrigada!